Meus propósitos vencedores. Mais ou menos um mês, Deus tem colocado essa mensagem no meu coração. E eu quero apresentar para vocês como a última pregação do ano de 2019. Eu não posso deixar de reconhecer. Que ano fantástico. Que ano maravilhoso. Não foi o ano mais fácil. Eu tive alguns anos difíceis da minha vida. Um deles foi 94. Outro dele foi 2001. Outro, 2018. E outro ano difícil, 2019. Mas não posso reclamar. Não posso reclamar de jeito nenhum. Todos esses anos, Deus fez em mim coisas fantásticas. Coisas espetaculares. Falar a verdade para os irmãos hoje, depois que vivenciei esses anos, eu não rejeitaria de jeito nenhum ter repassado por eles. Não, eu não abriria mão de jeito nenhum. Porque Deus foi formando dentro do meu coração alguns propósitos vencedores que nós temos que levar a sério. Quando nós vivemos baseados em propósito, irmãos, o nosso trabalho, ele deixa de ser trabalho e ele se torna prazer. Ele deixa de roubar a nossa força e ele nos incendeia cada dia mais. Quando nós vivemos nos propósitos de Deus, a vida deixa de ser um fardo e ela se torna uma aventura. Os obstáculos deixam de serem vistos como problemas e eles passam a fazer parte do trajeto vitorioso que Deus tem para nós. Quando nós vivemos nos propósitos de Deus, as dificuldades se transformam em possibilidades. O propósito, irmãos, coloca fogo dentro da gente. Incendeia o nosso coração. Não há dinheiro, não há sucesso, não há beleza que valham mais do que viver com o propósito. Ter essa segurança do propósito. Ao ter senso de propósito, você para de se preocupar com a vida. Isso é uma coisa incrível. Você para de se preocupar com a vida. E você se ocupa com o presente. Vivendo a alegria de Jesus no aqui e no agora. Propósito, dentro do contexto que nós estudaremos hoje, é uma obrigação imposta por nós sobre nós mesmos. Propósito é uma atitude previamente escolhida para transformar em realidade o sonho que nós acalentamos, o sonho que Deus plantou no nosso coração, o sonho que uma vez plantado por Deus no nosso coração, nós passamos a acalentar, a olhá-lo, a pensar nele, a focar nele. E é por isso, como eu disse hoje, logo no meio do culto, que quando a gente vai para o deserto, a gente não vê o deserto, a gente vê o amor. Quando a gente passa pelo vale, não vê o vale, mas vê a presença. E quando a gente está na tempestade, a gente não vê a tempestade, a gente vê o arco-íris que Deus pinta. Eu quero ter como base, na minha última mensagem desse ano, o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24 ao versículo 27. Começando pelo versículo 24, está escrito: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. O versículo 25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. No verso 26, Paulo registra: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja, meus irmãos, que esse texto, ele nos aponta para vários propósitos
que nós temos que estabelecer na vida, a fim de que a nossa etapa da existência seja ainda uma etapa mais vencedora, mais poderosa, mais plena de significado, mais cheia de vida, com esse sentimento de aventura, e não de quem chegou ao final da vida. E eu quero mostrar algum desses propósitos. Primeiro propósito vencedor é definir que eu não vou viver por viver. Eu não vou viver por viver. Deus aqui nessa noite está querendo dizer a mim e a você: tome a firme decisão. Meu servo, minha serva, faça você mesmo a promessa de que você não vai viver apenas por viver esse próximo ano, mas que você vai viver para vencer. Decida não passar em branco o ano de 2020. Veja, meus irmãos, que é essa a argumentação que Paulo coloca no versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Paulo diz assim: todos vocês já foram ao estádio e viram as corridas. Vários atletas correm, mas apenas um vence. Agora veja que ele coloca: correr para vencer é para isso que os bons atletas treinam duro. Preste atenção nesse texto aqui, neste momento. Eu peço para que o Espírito Santo lhe traga a revelação dessa argumentação de Paulo. Paulo argumenta afirmando que a gente não deve fazer a corrida da vida só por fazer. Paulo está dizendo que nós precisamos viver a nossa vida focada, comprometida, aliançada com a vitória. Nós devemos dar duro a cada dia para vencer. Ele diz claramente no texto: corra para vencer. É para isso que os atletas treinam duro, dão duro para vencer. Cada dia nós precisamos assumir um compromisso com a vitória. Por isso, nesse dia 31, Deus está dizendo: se comprometa com a vitória. Tome a decisão de fazer esse ano um ano marcante para a sua vida, um ano marcante para a sua casa, um ano marcante para a sua família. Defina que esse ano não será mais um ano. E para isso, coloque no teu coração: eu vou entrar nas portas que Deus abrir, e eu não vou desperdiçar as oportunidades que Deus vai me dar. E aí, como é que eu não vou desperdiçar as oportunidades que Deus vai me dar? Você tem que ativar, despertar os seus sentidos. Escolha viver com seus sentidos aguçados. Além de olhar, escolha contemplar. Além de comer, escolha degustar, decifrar os sabores. Além de tocar, escolha sentir as texturas. Além de ouvir, escolha escutar como aquele que aprende. Além de reter, escolha abraçar. Ao invés de tristeza, escolha sorrir. Ao invés de ódio, escolha amar. Não desperdice as oportunidades. E além disso, eu e você precisamos escolher dar o nosso melhor diariamente, para que nós possamos também esperar o melhor de Deus. Existem muitas pessoas que querem o melhor de Deus, mas não dão o seu melhor. Um dos aspectos que nós vamos ver no nosso livro Minha Vida e Meu Altar é que quando você mira a perfeição, você cresce, você atinge a excelência, você faz o melhor, e porque você faz o melhor, você planta o melhor, e porque você planta o melhor, você vai colher o melhor. Nós vimos isso na série de mensagens A Virada, que nós pregamos nas quintas-feiras. Você tem que acreditar no princípio bíblico que diz: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso ela colherá. Esse texto é maravilhoso, porque a gente sempre veja como uma advertência. Cuidado com o que você planta, que você vai colher. Esse texto tem dois lados. É Deus dando uma promessa: pode ter certeza, ninguém vai zombar de mim. Que se você plantar essa atitude de vitória, você vai colher vitória. Como o pastor Jacó Júnior pregou nas sementes da vitória na quinta-feira passada.
Se você plantar oração, você vai colher respostas. Se você plantar gratidão, você vai colher um nível de vida maravilhoso que Deus tem para nós. Então, nós precisamos definir isso. Quem planta o melhor, vai colher o melhor. Vamos gritar juntos isso daqui? Quem planta o melhor, vai colher o melhor. Por isso, se comprometa. Se comprometa em viver de verdade esse próximo ano. Cumpra a sua missão. Cumpra o seu propósito. Se comprometa com a vitória. Eu não vou viver por viver. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Falar a verdade para vocês, eu prefiro morrer. Se for para mim viver assim, só enrolando a vida, vamos ver se eu consigo mais um dia. Não, eu não quero conseguir mais um dia, eu quero viver mais um dia. Eu quero viver mais um dia. Eu quero cumprir meu propósito. Eu quero que a minha vida, as pessoas digam, cumpriu o propósito. Deus diga isso, como falou para Davi, ele cumpriu o propósito. Por favor. Escolha hoje. Eu não vou viver por viver 2020. Segundo propósito vencedor. Determinar a cadência da vida. Além de você decidir, eu não vou viver por viver, você tem que decidir qual vai ser a cadência da vida. A pergunta que nós precisamos responder aqui neste momento é esta: qual é o ritmo que eu vou dar na vida? Cadência fala de ritmo. Como é que eu vou fazer os movimentos? Qual será o tempo entre um movimento e o outro que eu vou dar? Será que eu vou precisar considerar uma pausa? Quando? Nós precisamos estabelecer o propósito de definir o ritmo que nós vamos viver. Que ritmo que nós vamos dar? Que cadência que eu vou dar na vida em 2019? Como é que vai ser os meus movimentos? Veja que é exatamente isso que Paulo escreve no verso 24. No verso 24 ele diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Agora veja como é que Paulo afirma: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Veja, Paulo está dizendo, nós precisamos definir como correr. Como nós vamos viver? Como será o nosso ritmo? Qual será a nossa cadência ao viver a vida? Nós precisamos equilibrar tempo de trabalho duro com tempo de descanso. Nós precisamos equilibrar tempo de trabalho duro com lazer. Nós temos que equilibrar tempo de trabalho duro com vida de devoção. E eu creio, meus irmãos, claramente, que para alguns de nós que estão aqui nessa noite, nós vamos ter que considerar o que está escrito no Salmo 127, no versículo 2. Olha o que está escrito no Salmo 127, no versículo 2. É uma grande tolice trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir às altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois Deus quer que aqueles que o amam tenham um bom descanso. Tem pessoas que Deus segura. Ele diz: rapaz, descansa, tem que descansar um pouco. Que adianta você comer o pão amassado com o suor do rosto? Eu dou enquanto você dorme. Para alguns, Deus tem que falar isto. Será que você é uma dessas pessoas, escrava do trabalho, que não definiu a cadência? E você está só tentando conseguir. Eu fiquei impressionado com o versículo de Eclesiastes, que um dia desse eu vou pregar. Ele diz assim, que ganhar dinheiro dá muito gasto. Mas não é verdade? Quanto mais você ganha dinheiro, mais você tem gasto. Você tem uma casa, aí você pega, arruma aquela casa, tem gasto, tem que pagar o IPTU. Aí você compra uma outra casa, aí você tem que alugar aquela casa. Se não tiver ninguém para alugar, você tem que pagar IPTU. Você tem que mandar alguém capinar, dá mais gasto. Se tiver 10 casas, dá mais dor de cabeça, dá mais problema ainda. E aqui o salmista está dizendo, que adianta você comer o pão amassado com suor? Eu dou enquanto descansa. Mas por outro lado, tem pessoas que Deus fala de maneira diferente. Olha a maneira como é que Deus fala para alguns, em Provérbios capítulo 6. Olha o que está em Provérbios capítulo 6. Não durma, nem descanse,
preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Veja como é que Deus é. Veja como é que Deus tem uma cadência. Veja que Deus como tem um ritmo. Para um ele diz, enquanto você dorme eu dou, eu cuido. E para outros ele disse, vai ver a formiga. Preguiçoso, levanta, se movimenta. Qual é a cadência que você vai dar? Qual é o ritmo que você vai dar à sua vida em 2020? Este é um propósito vencedor. Você tem que definir, Senhor, eu quero começar cada manhã com a Tua palavra. Eu quero cuidar do meu altar. Eu quero ser um santuário vivo. E, Senhor Jesus, eu quero descansar-me nos Teus braços poderosos. O terceiro propósito vencedor é abrir mão de tudo que nos atrapalha. E aqui, se nós olharmos, irmãos e irmãs, para a vida como uma viagem, nós vamos compreender que uma das coisas mais esgotantes na viagem é o quê? É a bagagem. Não importa se você está de ônibus ou de avião. Me lembro uma vez que eu inflamei a minha coluna, porque eu estava com uma malinha dessas de rodinha, e cheguei no aeroporto em Campinas, e tinha, acho que 3 minutos para ir para um outro longeão, um outro terminal longe, e eu fui correndo com aquela malinha tortinha, correndo. A porta estava fechando, eu cheguei, chamando, senhor Vieira. E eu cheguei, mas fui direto depois para o hospital, porque eu estava com a minha coluna inflamou, de correr torto. Que malinha miserável, eu não deveria ter levado aquela malinha, eu achei que levei para facilitar, eu vou levar comigo que eu desço rapidinho, era melhor ter despachado, era melhor não ter feito aquilo. Quantas vezes nós levamos coisas na nossa mala que a gente nem usa, e a gente pergunta, por que eu trouxe esse infeliz aqui, esse peso, essa canseira toda? Muitas vezes nós carregamos coisas que não são necessárias na corrida da vida, irmãos. As coisas que nós vamos ajuntando, elas vão se tornando um peso terrível. E aqui, a gente tem que praticar uma coisa que a gente não gosta. É o tal do desapega. Quando você muda, você descobre cada coisa que você tem guardado em casa que não tem cabimento, né, gente? Não tem cabimento. O que é isso? Eu me lembro que mais ou menos uns 7 ou 8 anos eu fui viajar na Europa, e lá eu vi uns negócios de assar milho. Eu achei tão bonito aquele negócio de assar milho, eu comprei aquele negócio, deu um trabalho desgraçado para trazer dentro da mala aquele negócio. Nessa mudança, 7 anos depois, eu fui mudar e agora descobri, o que é isso aqui? É um negócio de assar milho, nunca usei. Nem vou falar nada, porque tem uma pessoa aqui na frente. Mas uns 4 anos atrás eu carreguei uma mala cheia de papel de parede. E aí quando chegou no metrô, lá na França, o fiscal veio e disse, que essa mala aqui é do senhor? É minha. Ele disse, multa, 100 euros. Por quê? Por causa que essa mala aqui está pesada e não pode. É só uma mala cada um. Mas eu sou turista. Eu estou viajando pelo seu país, cara. Facilita aí. Ele disse assim, e eu estou aqui para proteger meu país. 100 euros. Essa mala veio. Agora na mudança nós carregamos aquele monte de papel. Nenhum foi usado ainda, irmãos. Mas tem coisa que nós carregamos que nós nunca usamos. Paulo deixa isso claro no texto que nós estamos estudando. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Olha o que diz aqui. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que o impediriam de fazer o melhor que podem. Eu oro agora neste momento. Eu quero parar. Eu quero pedir ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale com você. Que o Espírito Santo dê iluminação à sua mente para você compreender. Veja que esse texto está dizendo que para esse ano, para que ele seja especial, você precisa aliviar a sua bagagem. Deus traz para nós o quadro do atleta. Ele diz aqui que o atleta precisa renunciar muitas coisas que impediriam ele de fazer o melhor que ele iria precisar. Que ele tem que renunciar, que ele tem que desapegar isso. Aqui, irmãos, eu creio que Deus está querendo escrever esta mensagem no nosso coração, hoje, nesse último dia do ano. Você demonstra o seu desejo de conquista através da sua prontidão
em fazer renúncia. O que é que Deus está falando que você tem que desapegar? Que você tem que abrir mão. Esse texto de 1 Coríntios diz que o atleta, ele abre mão de tudo aquilo que iria impedir ele de fazer o melhor. E a gente vê os testemunhos dos atletas, e eles dizem quanta vida de sacrifício eles têm que impor sobre eles, para que eles possam dar o melhor. E aqui Deus está falando conosco. Tem uma atitude, tem um propósito que você tem que fazer para 2020 ser diferente. Você vai abrir mão de tudo aquilo que está atrapalhando você, para você viver tudo aquilo que eu tenho para você. O que que Deus deseja que você desapegue nesse momento? Em quarto lugar, o quarto propósito vencedor para 2020 é definir o destino, aonde você quer chegar. Eu pergunto para você aqui neste momento, para onde você está indo com o seu casamento? Para onde você está indo com a sua vida profissional? Para onde você está indo com a sua vida espiritual? Onde é que você deseja chegar? Qual é o seu destino? Para chegar ao lugar certo, nós precisamos definir o destino. E depois de definir o destino, nós precisamos colocar os nossos olhos na direção do destino. Cada um de nós precisa desenhar a linha final na nossa mente e caminhar na direção dela sem olhar para trás, sem tirar os olhos do alvo. E o texto que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, e ele fala exatamente isso no versículo 26. Olha como é que Paulo coloca: por isso eu corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Veja, Paulo diz, eu corro direto para a linha final. Será que isso não explica nossas derrotas em 2019? Olhando para os lados, olhando para trás. Olhar para onde se está indo tem mais valor do que olhar de onde se veio. Por isso, olhe para frente, irmão. Em vez de focar naquilo que você não quer, coloque a sua atenção naquilo que você deseja experimentar. Quantas vezes nós ficamos olhando, mas eu não quero isso para a minha vida, eu não quero aquilo outro para a minha vida, ao invés de colocar a nossa atenção naquilo que nós desejamos experimentar. Esta é uma mudança que pode ter grande impacto na nossa vida em 2020. Não corra como quem corre sem alvo, e não lute como quem esmurra o ar. Escolha dar tudo de você. Não pegue leve. Esteja alerta. Esteja preparado. Não se deixe ser apanhado dormindo no ponto. Por isso, é necessário que você cuide com as distrações. Uma das coisas que nós vemos isto. Ontem eu estava vindo do acampamento Macários, fui resolver alguns assuntos lá, e no final da tarde, bem na frente, a entrada da cidade, ali na Morangueira, um motoqueiro. Falei, será que ele está bêbado? Não, ele estava dirigindo com uma mão só, e numa rodovia de 110 por hora, lendo mensagem no celular. Lendo a mensagem no celular. E não adianta buzinar, tá, gente? A melhor coisa é dar seta, passar para outro lado e ir embora. Não adianta buzinar. O que tem distraído você? Você tem que parar para pensar, eu não vou permitir distrações da minha mente. Nós temos que manter os nossos olhos na estrada. E nós temos que usar o retrovisor apenas para evitar encrenca, irmãos. Eu quero repetir esta frase. Use o retrovisor da sua vida só se for para evitar encrenca. Senão mantém seus olhos na frente, na linha final. Fuja de tudo aquilo que distrai você, relacionamentos. Discipline o seu olhar para o ponto final da visão que Deus colocou na sua vida. Escolha manter o seu olhar disciplinadamente em tudo que coopere com a sua caminhada para o destino final. E não esqueça, a melancolia olha para trás, a ansiedade olha ao redor, mas a visão da fé olha para frente. Eu quero repetir esta frase. A melancolia olha para trás. Ah, não era bom.
A ansiedade olha ao redor. Como é que vai ser isso? Como é que vai? Mas a fé, ela olha para frente, aonde Deus está nos levando. E ao caminhar para o destino, tem que tomar esse cuidado. Não se empolgue e nem se abata com a voz da multidão. Eu tenho testemunhado isso para vocês. Deus quer que nós mantenhamos o equilíbrio. Escute bem isso. A crítica dos opositores pode nos ajudar muito. Muito mesmo. Nossos opositores podem ser bênçãos na nossa vida. A torcida dos favoráveis pode ser uma motivação em alguns momentos determinados da nossa vida. Mas, meu irmão, por favor, mantenha o equilíbrio. Não deixe que a crítica e nem o aplauso da multidão distraia você. Não se guie por sentimentos. Ande por fé. Mantenha o foco naquilo que Deus te falou. Mantenha o foco positivo, mesmo diante das situações negativas. Aquilo em que pensamos constantemente termina por transformar-se naquilo que nós acreditamos. Onde é que você deseja chegar? Qual é o seu destino? Qual é o lugar certo que você definiu para caminhar na linha final? Faça desta forma. A gente vê aqueles atletas que correm de 100 metros, né? É incrível aquilo. Olha, eu e minha japonesa, nós amamos quando tem aquilo na televisão. A gente fica ali, nem pisca. Porque eu acho a corrida de 100 metros a coisa mais incrível que tem. Porque 8 segundos, 10 segundos, eu demoraria quase 10 minutos para fazer aqueles 100 metros. Né? Mas ele não. Você vê aquele arranque. E uma das coisas é... que aquilo, gente? Que aquele negócio ali parece que a gente vai tropeçar na gente mesmo. Não olha para trás. Mas de vez em quando, diz, você viu só, ele prejudicou o tempo dele. Ele ficou olhando para trás. Eles miram lá na frente. E é tão curta que às vezes ele choca nos colchões de ar que tem lá na cerca. Deus está falando com você aqui, ó. A vida é curta. Seus 100 metros. Corra olhando para frente. Corra olhando para o final. Corra chegando no destino. O quinto propósito vencedor. Se você quer fazer de 2020 um ano espetacular na sua vida, você tem que fazer o que é preciso e não aquilo que você deseja. Eu quero neste momento orar mais uma vez. Quero pedir ao Espírito Santo que revele essas verdades aos nossos corações. Fazer o que precisa e não o que deseja. Estabeleça o propósito, irmão e irmã, de fazer o que é necessário e não só aquilo que você vai desejar. Muitas vezes na vida, as emoções e também os nossos desejos, eles vão se levantar contra nós. Eles vão fazer oposição contra nós na nossa caminhada, aonde nós desejamos chegar. A história registra a tragédia que a vida se torna quando nós rendemos aos desejos do nosso coração em detrimento daquilo que nós precisamos. E um exemplo claro é Caim. Ele matou o seu irmão Abel. Caim bastava apenas que ele fizesse o que era certo e deixasse o desejo vil do seu coração para trás. Ele só precisava chegar a Deus com uma atitude correta, mas não. Ele fez o que desejava, mas não fez aquilo que precisava. Olha comigo o texto que nós estamos estudando. Veja comigo, eu castigo o meu corpo, Paulo está dizendo, como um atleta faz tratando-o com dureza, treinando-o para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. Veja aqui, irmãos, com clareza. O atleta, ele não faz aquilo que ele deseja, ele faz aquilo que ele deve. Essa é a palavra que Deus está falando conosco, que isso é um propósito. Diga no seu coração, ó Senhor, e eu não vou fazer o que eu desejo. Eu vou fazer o que eu preciso. O que eu devo. Muitas vezes a tentação é atraente. Muito atraente. É terrível, irmãos. E eu também luto como você luta. Mas que claramente Paulo diz, não faça aquilo que você deseja. Faça aquilo que você deve. Esse é o princípio que nós vemos na vida. Por isso, nós precisamos diariamente clarificar quais são as nossas prioridades. Porque as nossas prioridades
elas nos ajudarão a nos manter no trajeto certo. As nossas prioridades vão determinar como é que eu vou gastar o meu tempo. Porque o meu tempo, ele é precioso. E eu vou ter que fazer aquilo que eu devo e não aquilo que eu preciso. Nós não podemos esquecer que o tempo voa, mas eu e você somos os navegadores do tempo. São as suas prioridades que vão lhe ajudar a focar naquilo que é importante, naquilo que é essencial, valorizando o seu tesouro maior. Qual é o seu tesouro maior? O seu tempo. Porque esses dias mesmo eu era um garotinho chegando nessa igreja. Nem bigode direito eu tinha, era um fiapinho, que eu orava, ó Senhor, não me deu tamanho, pelo menos me deu um bigode. Meu bigode começou a virar bigode quando eu tinha 27 anos, quando eu larguei minha barbicha, que durou até os meus 50 anos. Hoje eu já sou um senhorzinho, eu sou um idoso, já tenho até a carteirinha. As moças dos consultórios me chamam, o senhor, por favor, como é que é a sua graça? Já tenho lá, o senhor já pegou a tua senha de prioridade? São as prioridades que vão nos ajudar a focar naquilo que é importante. Por isso, além das suas prioridades, você tem que se disciplinar. Você tem que ser disciplinado. Em outras palavras, você tem que se obrigar a fazer diariamente aquilo que as suas prioridades definiram. Você tem que manter essa atitude. A vontade e o desejo, depois de um tempo, aparecerão com a companhia nossa na estrada. Se for necessário, a vontade e o desejo vai aparecer. Hoje, por exemplo, eu faço um punhado de coisa, porque desejo. Mas tive que fazer por um punhado de tempo, o que devia. Quando chegou mais para frente, a vontade se juntou a mim. Tenha essa atitude. Seja determinado. Deus está dizendo para você que hoje, seja forte, faça o que é preciso. Mas tem uma coisa, não se concentre nos resultados. É muito importante eu dizer isso aqui. Se você se concentrar nos resultados, você vai ficar frustrado. O que é que você tem que fazer? Você tem que dar o seu melhor. É o teu trabalho semear. É o teu trabalho lançar a semente. É o teu trabalho plantar. É teu trabalho cultivar. Germinar a semente é só Deus que faz. É só o Senhor que faz. Maravilhado. Como que Deus me manda testemunho hoje mesmo? Uma senhora entrou em contato comigo. O senhor é o pastor Jacó, o senhor é o pai da Marissa. E ela foi falando, eu conheci o senhor quando a sua filha tinha 2 anos. Falei, fiz as contas, então eu tenho 31 anos que ela me conhece. Mas então, manda aí uma foto para me ver como é que é você, para me poder lembrar. Eu sou essa que está aí, com a minha mãe. Mas não adianta eu mandar outra foto, sabe por quê? Porque o senhor não vai me reconhecer. Mas eu nunca podia esquecer do senhor. O senhor visitou a casa do meu pai há mais de 30 anos atrás. Meu pai estava morrendo. O senhor segurou a mão do meu pai. O senhor conversou com meu pai. O senhor ouviu meu pai. O senhor chorou com meu pai. O senhor orou com meu pai. Meu pai já morreu, mas eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci daquele dia o senhor segurando a mão do meu pai. Quando você foca os resultados, você perde. Concentre-se na sua parte. Semeia, lance. Vai chegar a hora que Deus vai honrar você com o fruto daquilo que você semeou. Deus, Ele honra. A Bíblia afirma, em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 8, o Senhor abençoará toda a produção do trabalho que fizerem e dará sucesso a tudo que planejarem. Olha, irmãos, se você ficar procurando o resultado, você vai morrer de ansiedade. Mas se você der o seu melhor, se você fizer aquilo que é preciso, vai fazendo, 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 e daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer, que caba de sorte, como é que pode? Conseguiu aquilo, conseguiu mais aquilo, aquilo outro. E ele não viu que você plantou, que você semeou, e Deus vai honrar. Por fim, o 6º propósito vencedor, para terminar minha palavra, é cooperar com a ação de Deus. Meus irmãos, em todo o contexto que nós estudamos de Paulo aqui, desta mensagem que é clara,
Paulo deixa claro essa ideia de nós cooperarmos com Deus para nós não sermos reprovados, para nós não comprometermos a nossa mensagem, para nós não comprometermos o sonho que nós queremos conquistar. Por isso, ao terminar esta mensagem, eu lhe pergunto, Deus aqui, nesta noite, está perguntando, meu servo, minha serva, você vai cooperar comigo? Eu quero dar o melhor para você. Eu quero fazer o melhor na sua vida, mas você vai cooperar comigo. Você não vai me atrapalhar. Você vai dar tudo de você para que eu honre, dando a você o melhor daquilo que você fez. E talvez você pergunte, como é que eu posso cooperar com Deus? Você pode cooperar com Deus aproximando-se dele diariamente. Eu quero dizer para os irmãos, não tem segredo, irmãos. Quanto mais perto de Deus, mais ânimo, mais força, mais coragem, mais discernimento, mais vida, mais visão, mais recursos você vai ver de Deus. Aproxima-se dele diariamente. Diga sim a tudo que Deus ordenar. Hoje pela manhã, eu e minha esposa de mãos dadas, nós oramos. Ó Senhor Jesus, o nosso coração está sentindo assim, assim, assim. Ó Senhor Jesus, a verdade é essa, Senhor. Mas nós queremos te obedecer, Senhor. Se tem um erro no meu coração, abra os meus olhos para que nós possamos ver. Nós queremos dizer sim ao Senhor, em tudo. E por isso, em terceiro lugar, você tem que abandonar tudo que não combina com Deus. Tudo aquilo que não combina com Deus. Esse aqui não combina com o Senhor. Aquilo outro não combina com Deus. Eu quero abrir mão de tudo aquilo. Tudo aquilo que não se encaixa no perfil de Deus. E uma das coisas, irmãos, para se aproximar de Deus tem que fazer, tem que parar de achar que uma vez por mês, ou cada 3 meses, você vindo à igreja, isso vai funcionar. Você tem que priorizar a igreja de Jesus. Quando você prioriza a palavra de Deus, ela renova as suas forças. E quando você se envolve com o povo de Deus, o poder de Jesus se manifesta no ajuntamento do povo de Deus. E quando o poder de Jesus se manifesta, você fica pronto para a batalha. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados do diabo. E é só na força de Jesus que nós podemos vencer. Eu queria neste momento convidar você. Eu quero que neste momento você dobre os seus joelhos. Nós não estamos numa confraternização. Nós estamos num culto de consagração. E aqui há pessoas aqui nessa noite que têm que fazer um propósito. Diferente do que já foi feito. O que é que Deus está pedindo para você abrir mão? O que é que Deus está pedindo para você deixar? Qual é a reta final que Deus está desenhando no seu coração? Eu gostaria que você, com seus joelhos dobrados como eu estou, falasse com Deus nesses últimos momentos do ano de 2019. Antes de nós entrarmos em 2020, estabeleça o seu propósito. Estabeleça o teu propósito para a sua casa, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Rompa com aquilo que está dando lugar para o diabo na sua vida. Estabeleça um voto com Deus. Diga, Senhor, eu vou contar durante esse ano, isso, mas aquilo, Senhor, eu vou testemunhar. Se comprometa com Ele. Primeiro com Ele, depois publicamente. Ó Deus, eu creio, Senhor, que o Teu Espírito Santo está escrevendo, Senhor, na tábua do nosso coração. Esses propósitos que nós vimos hoje aqui, Senhor, não queremos viver por viver. Não, Senhor. Ó Deus, nós queremos abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha. Não queremos fazer apenas aquilo que nós desejamos, Senhor. Queremos olhar na reta final, Senhor, não olhar atrás. Queremos cooperar com o Senhor, Senhor. Ó Pai, ó Espírito Santo, aceita agora a oração deste homem. Quem sabe agora, Senhor Jesus, existem pessoas de joelho aqui e o mal está colocando pensamentos no coração. Você já fez isso outras vezes, não vai dar certo. Ó Deus, eu repreendo o mal agora em nome de Jesus. O espírito maligno, Senhor, que tem perturbado a vida das pessoas,
te atrapalhado, Senhor, a correr no destino do teu sonho, do teu propósito. Nós te agradecemos primeiro por 2019. Foi ano de vitória, de bênçãos, Senhor, de muitas bênçãos. Mas nós agarramos, ó Deus, as tuas promessas para o ano de 2020. E cremos que o Senhor tem muito mais. Além daquilo que nós podemos imaginar, além daquilo que nós podemos perceber, além daquilo que nós podemos pensar. Eu creio, ó Deus, que aquilo que nós hoje, Senhor, estamos sonhando, um dia nós vamos celebrar bem próximo, Senhor, durante esse ano de 2020. Por isso, irmão, em nome de Jesus, lembra do que Deus está colocando no teu coração hoje. Estabeleça esse propósito perante o Senhor. Na quinta-feira nós vamos começar os 21 dias de oração, Senhor Jesus. Bem cedinho, ó Pai, cuidando do altar da nossa vida, e nós cremos que o Senhor vai cuidar das nossas coisas. E nós vamos cantar, Senhor, a música da vitória. Missionária Central de Maringá.